Fernanda, Viviane, Tia Vi, Assi, boa noite. Tudo bem com vocês? Estamos aqui à espera mais uns minutinhos para chamar aí a nossa convidada, que é a pastora Cristiane Moura. Nós vamos estar abordando um tema que é assim muito importante, que é o efeito da pornografia no casamento e nas finanças. E nós vamos estar falando sobre esse assunto. É um assunto muito sério e eu espero ser bênção para a sua vida. Tá todo mundo me ouvindo direitinho? Meu esposo, minha filha Fernanda. Eu já vou chamar aqui a minha convidada, a pastora Cris. Só um minutinho. Primeira vez fazendo live, fico um pouco nervosa, né? A gente fica um pouco assim, como que vai ser e tal, mas o Senhor está no controle. Já chamei minha convidada, deixa me ver aqui se ela já está online. Só um minutinho. Ô, gente, esse negócio assim, quando é a primeira vez da gente, a gente fica assim meio doido, né? Você não sabe se o trem tá chamando, você não sabe como é que tá, e eu não sei de nada, mas acredito que ela já deva ter percebido. Você possa aí enviar esse aviãozinho, clica aí no aviãozinho, convidando as pessoas para participarem. Oi, Cris! Olá, minha linda! A paz! A paz! Tudo bem, querida? Eu tô assim, gente, será que deu certo? Será que chamei? Será que deu certo? Não, deu certinho. Eu só tô vendo aqui porque que é... Pronto, eu só tô vendo Sim, a sua câmera não tá aparecendo. Isso. Quer que eu te chame de novo? Chama de novo. Porque eu não tô conseguindo perceber o que houve. Tá bem. Vou te chamar novamente. Calma aí, gente. Vai dar certo. Eu vou... Gente, se você conhece aí uma pessoa, um casal que está passando por dificuldade no casamento, nessa questão pornográfica, que você possa convidar, envia aí, clica aí no aviãozinho e convide aqui já está aparecendo. Agora tá certo. Tá tudo bem? Obrigada Obrigada por aceitar o convite. A gente está aí para a gente poder discutir essas coisas mesmo que são importantes para a gente no nosso dia a dia, para poder ajudar as pessoas a perceberem, né, a importância dessas coisas que, pronto, a gente não se é muito falado, principalmente dentro das igrejas, né? A gente não vê falar sobre isso. E isso isso é um erro muito grande, né? Então, mas a gente está aqui, a gente tem que quebrar esse tabu para a gente poder justamente falar sobre essas coisas, né? Verdade. A paz, pastora Williane. Beijo, pastora. A Vanusa acabou de entrar aí, está com a gente. Amém, então, Vanusa. Olha, tô mandando aqui um convite aqui uns temas. Abordei aqui uns temas, uns tópicos, que são as portas que são abertas pela pornografia no casamento, na vida dos filhos. Nós vamos estar aí começando por esse primeiro tópico. Só que antes, vamos orar? Você ora pra gente, Cristiane? Vamos sim. Oro sim, amiga. Vamos entrar na presença de Deus. Senhor, meu Deus, meu Pai, na Tua presença, Senhor, nós nos encontramos, Senhor, nessa noite aqui em Portugal, início, Senhor, de noite no Brasil.
Viemos, Senhor, te pedir que tu venha estar conosco presente, Senhor, que tudo for falado que seja direcionado pelo teu Espírito Santo. E, Senhor, que as pessoas que estiverem conosco, Senhor, que elas venham ser, Senhor, tocadas, que elas venham ser libertas, Pai, pelo poder do teu nome. Senhor, porque nós sabemos, Senhor, que a tua presença, Senhor, é que faz a diferença na nossa vida. Pai, te entrego, Senhor, nas tuas mãos esse momento que nós vamos passar aqui. Dá-nos direção e sabedoria, Pai, e para que possamos ajudar, Senhor, as pessoas que necessitam, Pai, em nome de Jesus. Então, Cristiane, vou começar lendo aqui, Efésios 5, 11, que diz assim: e não comuniqueis com as obras infrutuosas das trevas, mas antes condenai-as, porque o que eles fazem em oculto, até dizê-lo, é torpe. Mas todas essas coisas se manifestam sendo condenadas pela luz, porque a luz tudo manifesta. Por isso Deus diz: desperta tu que dormes, e levanta-te dentre os mortos, e Cristo te esclarecerá. As portas que são abertas pela pornografia no casamento e na vida dos filhos. Você pode estar aí falando sobre esse primeiro tópico para a gente? É assim, a gente sabe que a gente tem passado por momentos assim de que principalmente a juventude, de que essa questão da tecnologia, ela está assim, já está arraigada no nosso meio. A gente usa a tecnologia para tudo. Mas com o tempo, com essa coisa da tecnologia, o que acontece? Abriu-se também uma porta de entrada justamente para essa questão da facilidade da pornografia dentro da casa. Porque antigamente geralmente as pessoas elas compravam revistas, para poder ver, às vezes, um filme que só passava de madrugada, era a hora que os adolescentes e crianças estavam dormindo. E o que acontece? Só que depois dessa revolução que trouxe a internet, que trouxe toda essa facilidade de estar coisas vindo assim diante dos nossos olhos, os computadores, os smartphones principalmente, o que aconteceu? Abriu-se uma janela muito grande em que até uma criança ela pode, de repente, entrar em alguma coisa ali, e às vezes o pai ou a mãe não percebe, não vê, e está vendo certas coisas que não é para a idade dela, e que não é, na verdade, que vai só trazer mais mal do que bem. Então, uma dessas portas é justamente a questão da internet. Porque a internet ela é boa, é abençoada, é amém. Porque a gente está aqui usando ela agora, por exemplo, para poder servir de alerta, para poder ajudar as pessoas a saírem disso, conselhos, né? Então, ela pode ser usada para uma coisa boa. Mas ela também tem a questão de que ela pode ser usada para uma coisa má. E a gente sabe que existe aí tantas coisas que muitas das vezes nós não sabemos, e que anda por debaixo, principalmente da Deep Web que eles falam, né? Que é aquela, eles chamam de internet escura, né? E nessa internet rola tantas coisas, não só a questão da pornografia, mas pedofilia, abusos, coisas que pessoas elas começam justamente quando elas conseguem adentrar para essa internet, principalmente, elas começam a acompanhar. Se na internet normal já é complicado, imagina numa internet que você pode tudo. Então, é uma coisa que a gente tem que estar alerta, principalmente com os nossos filhos, né? Porque os nossos filhos o tempo todo, hoje em dia, as crianças têm smartphone na mão. E você vê crianças de 2, 3 anos com smartphone na mão. E o que acontece? Acaba que é uma porta ali, se o pai não tiver atento, acaba abrindo-se aquilo dali para poder fazer o quê? Com que a criança veja as coisas que não é para ver. Né? E hoje em dia existe até desenhos com coisas de pornografia. Então, a gente tem que estar atento. Isso é uma das portas, que é a internet, a televisão, né? Pronto, que são as coisas que mais os jovens hoje em dia acessam, tem mais acesso. Né? Anda falando que não tem som agora. Tá tendo som. Bom, para mim tá vendo som aqui. Vê se é alguma coisa do. Vê se é alguma coisa do seu. Coisa no aparelho da pessoa. Às vezes é isso.
E só uma coisa, portas também que são abertas no mundo espiritual, né, Cristiane? Pela pornografia. Davi, quando ele cometeu o pecado com Batseba, primeiro o que ele fez? Ele olhou, né? Então, as portas que são abertas também no mundo espiritual, portas para adultério na vida do casal, portas para homossexualidade na vida dos filhos, tudo isso abrange todo esse contexto aí. O que acontece? Deixa eu só complementar. O que acontece? As portas, independente de qual tipo de pecado esteja acontecendo na vida da pessoa, todas elas misturam acabam abrindo uma parte com relação com a parte espiritual, né? Então a própria Bíblia ela fala o quê? Não poreis coisas más diante dos seus olhos. Quando ele fala não colocar, isso é em tudo. Por quê? Porque você vigiar com os seus olhos, né? A gente fala assim, a gente tem que vigiar com a nossa boca, a gente tem que vigiar com o que a gente ouve. Só que, principalmente os olhos. Por quê? Porque os olhos é a janela da alma. Entendeu? A Bíblia fala sobre isso. E o que acontece? Quando essa janela da alma é aberta e a pessoa começa a enxergar coisas que não é para ela ver, entendeu? Ela vai se abrindo no mundo espiritual, ela vai dando autoridade ao diabo para poder agir na vida dela. Na vida não só dela, porque muitas das vezes acaba agindo dentro da sua família. E aquilo ali começa a virar uma bola de neve que começa a mexer com o esposo ou a esposa, com os filhos, entendeu? E aquilo ali é como se fosse uma bola de neve, que aquilo ali vai só crescendo, crescendo. Por quê? Por causa de uma porta aberta. Né? Então, os nossos olhos, eles são importantes. A Bíblia fala que a gente tem que ter os olhos bons. Se teus olhos forem bons, todo o teu corpo terá luz. É isso que a palavra de Deus fala. Então, eu tenho que vigiar o tempo todo com os meus olhos, entendeu? Então, aquilo que... por exemplo, é engraçado que quando eu era adolescente, o meu pai, a gente tinha um horário para assistir televisão. No máximo até 10 horas da noite, dava aquele horário, a gente tinha que ir para cama. Era isso que ele fazia. A gente, como filho, a gente reclamava, pai, não quero dormir agora. Não, vai dormir, vai deitar. Quando acontecia de a gente estar vendo algum filme ou qualquer coisa que passava um homem beijando uma mulher ou qualquer coisa assim, meu pai mandava a gente sair da sala. Na hora a gente ficava, né, bravo com aquilo, entendeu? E pronto, só que tipo assim, tinha certas coisas que ele não deixava a gente ver mesmo, não. E naquele momento, pra gente que era adolescente, a gente falava, poxa, o pai fica proibindo a gente um monte de coisa. Mas hoje, como mãe, hoje, entendendo o mundo espiritual e as coisas que acontecem, eu vejo que aquilo ali era uma proteção para nós. Porque, para você ter uma ideia, eu com 18 anos, eu tinha uma inocência assim que hoje em dia não se encontra. Certas coisas que eu vim saber depois que eu casei e tal, tudo. Aí eu falava, não, como assim? É assim mesmo? Não sei o quê. Por quê? Porque eu tive essa super proteção do meu pai até. Sim. Então, foi bom por um lado, porque pronto, a gente aquilo que a gente está falando aqui sobre você ter como os olhos é a janela da alma, né? Uhum. Mas também teve a parte que eu depois que eu entrei na idade adulta, que eu depois com 19 anos casei, aquela coisa toda, o que aconteceu? Eu ficava meio perdida assim um pouco no meio, porque eu não tinha o costume de certas coisas. Eu fui criada muito naquela questão do pai muito presente, da mãe ali em tudo. Então, eles protegiam a gente de certas coisas. Então, e hoje em dia está tão aberto que hoje em dia eu não vejo os pais hoje em dia fazer. Eu já vi, por exemplo, pais sentados na sala assistindo um filme e começa um casal a fazer sexo e eles estão lá com os filhos assistindo, numa boa, tranquilo, eles são cristãos. Então, aqui em casa, por exemplo, desde quando meus meninos eram pequenos, eu nunca deixei de assistir essas coisas. Eu, particularmente, isso aí cada um, porque cada um presta conta de si a Deus. Mas eu não deixava, e não deixo até hoje. Na minha televisão hoje aqui, eu tenho as coisas, a gente sabe que tem canais adultos, porque, como é que se diz,
aquele combo, né, de TV, internet, aquela coisa, então tem os canais adultos. Então, a primeira coisa que eu fiz foi colocar senha e até eu esqueci a senha. Não me interessa. Eu não sei mais. Entendeu? Então, não tem. Então, é assim, botei, coisas para coisa adulta, nada disso aqui em casa a gente não é. E eles seguem, é lógico, agora cada um depois tem a sua, como é que se diz assim, a sua responsabilidade, né? Meus filhos já são maiores de idade, cada um faz o que quer, entendeu? Mas pelo menos aqui dentro da minha casa eu procuro a gente botar umas regras para poder ser seguida. Mas aí depende de cada pessoa, cada família com a sua regra, né? Sim, verdade. Então eu vou colocar aqui o tópico 2, que é as portas que são abertas nas finanças. O que você pode dizer sobre isso? É assim. A pessoa que ela é viciada, né, na pornografia, principalmente, que a gente sabe que é uma porta que leva a várias outras formas. Com certeza, ela consome muito essa coisa da pornografia. Alguns entram, depois que entram para a pornografia, entram para a pedofilia, entram para outras coisas que são vários caminhos que levam para tudo para um pecado só. E o que acontece? Esse mundo da pornografia, ele é consumível, né? E aconteceu uma coisa engraçada comigo essa semana, que eu falei, gente, deve ser por causa da live, não é possível. Por quê? Esses dias eu estava fazendo uma pesquisa na internet e eu estava procurando um negócio de serviços online, para fazer serviços online. E sim, eu estava, aí apareceu para mim assim uma empresa que você fazia coisas online, fazia atendimento de pessoas online, pronto, e a pessoa tinha que ser na língua nativa dela, aquela coisa assim. Aí eu achei legal, falei, bom, trabalhar às vezes dentro de casa, você estando dentro de casa é bom, né? Porque você tá ali, você tá o tempo todo, você pode estar na internet, mas você pode estar trabalhando, mesmo que você esteja online. E eu peguei, me inscrevi, mandei a candidatura, eles falaram que dentro de 5 dias iam mandar uma resposta. Aí, quando foi ontem, chegou a resposta de tarde, e eu não tinha visto no e-mail. Aí eu tinha chegado do trabalho em casa, sentei ali no quarto junto com o Patrick, meu esposo, e estava ali, fui ver a mensagem. Menina, eles mandaram assim, que a minha candidatura foi aceita, porque não sei o quê, que estava tudo conforme. Aí vou explicar o trabalho para você. Então, é assim, a única coisa que você vai ter que fazer é fazer um atendimento, não precisa você baixar nenhum app, você faz um atendimento numa plataforma, e você tem que só conversar com os clientes, entendeu? Não precisa aparecer em vídeo, você vai conversar com eles, e assim, você vai ter que fazer uma personagem fictícia, e essa personagem fictícia vai conversar com os clientes, tal e tudo, e falar sobre trocentos assuntos, inclusive sobre coisas eróticas. Aí eu, por que assim? Como assim? Aí eu continuei lendo, né? Aí eu até estava lendo com o Patrick ver. Aí, porque você vai ter que falar sobre coisas eróticas, o horário de preferência é de não sei que hora até 2 da manhã, porque não sei o quê. Aí, cara, pornografia, prostituição online. Eu fiquei assim, eu falei, não recebi, não acredito nisso. Eu falei, gente, que absurdo, você vê. Eles botam máscara como se fosse um trabalho online tranquilo, entendeu? E bota lá. E a pessoa, às vezes, vai lá, cai, né, com um patinho, porque pronto, fica lá vendo, você fala, poxa, vou fazer um negócio online para ganhar dinheiro é bom, né? Quando você vai ver que eles mandam prostituição online. Então, você vê como que isso hoje em dia está, muitas das vezes, até se normalizando. Entendeu? Uma coisa que também, nas portas que são abertas nas finanças, o pai de família, né? Ou uma pessoa, um jovem também, que injeta o dinheiro nessa questão, comprando uma revista pornográfica, acessando um site pornográfico. Eu queria perguntar, no caso, e se você estivesse acessando esse site, mas se fosse a filha dele que estivesse ali?
praticando esse ato. E também Sim, na questão, só concluir aqui, e também na questão de que nós estamos injetando um dinheiro no mercado financeiro aonde é um tráfico de crianças, né? Aonde crianças são vendidas sexualmente por causa da pornografia. Então, isso é muito sério. Isso é muito sério. Não, porque o que acontece? As pessoas, parece que elas ficam cegas, né? Sim. Então, o que acontece? Elas ficam cegas. E, por exemplo, elas ficam os olhos tão fechados que elas não enxergam assim, que elas ficam egoístas porque elas estão enxergando só o lado dela para ela poder sentir prazer, né? Então, o que acontece? Nessa questão, ela pega, pronto, ela gasta o dinheiro que quer. Tem pessoas que gastam com telessexo pelo telefone, tem pessoas que gastam através, né, da própria internet, ver aquelas mulheres que fazem vídeos ao vivo, né, para poder fazer ali o que a pessoa quer, aquela coisa do fetiche. Então, e o que acontece? E essas coisas todas, elas vão viciando de tal maneira que a pessoa não percebe que ela está viciada. Ela não percebe. E o que acontece? Eu estava até vendo, quando eu estava pesquisando sobre isso, para mim poder ver sobre o que falar, essas coisas, e eu estava pesquisando, eu estava vendo um psiquiatra falando sobre isso. E ele estava falando sobre os malefícios e os riscos da pornografia, né? Não só para a própria pessoa, mas para a família em si, para as pessoas que rodeiam a volta. E uma das coisas que ele estava falando é que quando a pessoa é viciada em pornografia, ela é a mesma coisa como se ela tivesse viciada em cocaína, em maconha, em alguns remédios. Por quê? Porque o vício ele faz com que mexa com a região do seu cérebro que libera a dopamina, que é o hormônio do prazer. Então, quando a pessoa está naquele vício, o que acontece? Quanto mais ela se envolve com aquilo dali, mais dopamina o cérebro ele pega e ele joga para o corpo da pessoa para ela sentir aquele bem-estar, né, que o vício dá. É igual quando a pessoa, por exemplo, quando ela é viciada em alguma maconha ou alguma droga, ela fuma aquilo dali, que aquilo dá uma sensação de prazer dela, e ela precisa sempre estar fumando de novo, tomando de novo, para poder ela sentir esse prazer que o vício dá. A pornografia, ela é a mesma coisa. Então, o que acontece? Ela acaba trazendo um prazer fictício, né? Porque ali a pessoa está estimulando, né, coisa, e acaba que faz com que a pessoa fique de tal forma aprofundada por ali que ela dificilmente ela consegue sair. E aí eu estava vendo, até fiz umas anotações aqui do que ele falou, que eu achei muito importante, e diz assim, que hoje em dia o vício da pornografia ele é considerado um problema de saúde pública, porque isso está muito generalizado, muito. A gente não tem noção de quanto que isso está enraizado, né? Assim, a maior parte realmente são os homens, mas existe também uma boa parte das mulheres que também são viciadas, até porque o próprio feminismo, hoje em dia, ele prega isso. E outra coisa, eu já assisti, por exemplo, já vi posts de pessoas feministas falando que a masturbação em si, ela, na verdade, ela não é ruim, ela é boa, porque ela faz você aprender a conhecer o teu corpo. Isso é o que elas pregam, começam a pregar. Então, para quê? Para as pessoas tornar isso, como é que se diz, normal. A sociedade, entendeu? Se você falar para uma pessoa que não tem uma conotação até espiritual nesse sentido, o que ela vai dizer? Que não, mas a masturbação é uma coisa normal, você está conhecendo o teu corpo, está vendo aonde dá prazer ou não. E, na verdade, isso traz um vício, e muitas das vezes, através disso, que existe uma outra porta que se entra, justamente para a pessoa procurar esse tipo de coisas na internet. Aí ele estava falando que isso realmente
hoje em dia é um problema de saúde pública. E, principalmente, de 30% a 40% dos adolescentes homens, hoje em dia, eles são viciados em pornografia. Entendeu? E como tem essa questão da facilidade do smartphone na mão, entendeu? E o que acontece? É a facilidade de poder entrar ali e visualizar o que eles quiserem, e entender, ver o que eles querem. Então, isso está passando a ficar normal, né? Então, o que acontece? Essa enxurrada de dopamina que o cérebro recebe, ela faz mal. Por quê? Porque ela vicia nisso, entendeu? Então, eles acostumam a estar sempre fazendo o quê? Dando essa parte de dopamina para poder fazer com que ele sinta prazer naquilo dali, né? Outra coisa que ele me falou, botou na coisa dele, ele estava falando que eles fizeram lá nos Estados Unidos, eles fizeram uma pesquisa, pegaram pessoas que eram viciadas em pornografia e eles fizeram exames. Enquanto eles estavam no estágio da pornografia, no vício ali, eles faziam exames para poder fazer a leitura do cérebro, né? E como foi constatado que na hora existe alterações químicas no cérebro da pessoa de uma tal forma, entendeu? Que justamente que é para viciar, né? Sim. Então, acaba que aquilo ali, na hora que a pessoa está como se estivesse em transe, né? Vamos botar assim, acaba fazendo com que aquela pessoa ali, ela traga uma enxurrada de dopamina. E o corpo, ele não está acostumado com aquilo. Então, vicia-se rápido. É uma coisa que vicia rápido. Entendeu? Então, quando analisada por meio da imagem que eles fizeram lá, eles falaram que o cérebro das pessoas que são viciadas em pornografia, essa região da dopamina, elas são ativadas por esse prazer, né, aos vícios. Então, e muitas das vezes, isso faz com que haja uma compulsividade na pornografia, entendeu? E não se difere de tipo compulsão alimentar. Pessoas que têm compulsão alimentares, pessoas que têm com outros tipos de compulsão, é a mesma coisa. Porque acaba trazendo uma compulsão e acaba fazendo o quê? Fazendo com que a pessoa ela receba esses estímulos muito forte e fazendo com que ela sempre esteja reticente procurando aquilo ali. Sim. Né? Então, e às vezes a gente acha que não é um problema grande, só que eles trazem muita consequência para o dia a dia da própria pessoa, principalmente, e depois para os familiares e para as pessoas que cercam no trabalho. Sim, e eu te interrompi. Você acha que, no caso, a pornografia anda lado a lado com a pedofilia? Olha, sim e não. Por que eu falo sim e não? Porque todo pedófilo ele é uma pessoa viciada em pornográfica, né? Pornográfica. Mas nem todo pornográfico é pedófilo, sim, né? Então, o que acontece? Mas existe uma correlação entre os dois, justamente porque parte de uma mesma essência, que é a própria pornografia em si. E a gente vê que que tem crescido muito essa questão da pedofilia, que a gente tem visto até movimentos hoje em dia querendo normalizar pornografia, a pedofilia, entendeu? Sim. Com crianças, para botar isso como normal, entendeu? Sim. Então, o que acontece? Eles estão procurando formalizar em forma de lei para que eles possam praticar a pedofilia de tal forma que não seja crime com crianças. A gente vê que tem alguns países, principalmente muçulmanos, que já há casamento com meninas crianças. Para eles não é pedofilia, entendeu? Por quê? Porque a lei permite. Então, quando esbarra no negócio da lei, aí é que está o problema. Por quê? Porque se a lei permite, então não é crime. Entendeu? Então, aí é que dá esse problema. Porque o problema é a lei abrir esse precedente, né? E acabar normalizando isso. Normalizando. Então, a gente acaba batendo sempre na mesma tecla. E hoje em dia, como tem muita gente aí, eu já ouvi deputadas, entendeu? Falando que pedofilia não é a pessoa é uma coisa normal, que isso é como se fosse uma doença qualquer. Sim. Que pode ser tratada normalmente, que
o pedófilo, mesmo se ele cometer um crime, ele não tem que ser preso, ele não tem que ser punido por nada disso, entendeu? E a gente sabe que o pedófilo, ele não faz distinção se é uma criança de 5 anos, é uma criança de 1 ano, entendeu? Então, tipo assim, são coisas absurdas que a gente sabe que é cumprimento da palavra de Deus, que vem passando para nós, entendeu? Como sociedade, para que haja o quê? A normalização disso, mas a gente sabe que é cumprimento da Bíblia, porque a gente sabe que o amor tem esfriado, e esse amor não é um amor de irmão para irmão de igreja. Não, às vezes a pessoa pensa, né? Eu amo meu irmão, isso aqui. Não, é o amor de ser humano para ser humano. Sim. Porque se você pensar, uma criança, entendeu? Um homem adulto, praticar pedofilia com uma criança de 1 ano, ela morre, entendeu? E outra coisa, e eu já vi também casos de próprias mães também praticando pedofilia com os filhos, você entendeu? Sim. Mulher. Então isso está uma coisa assim generalizada, não só na questão do gênero masculino só. Mas, assim, é lógico, existe muito mais o gênero masculino, existe, a porcentagem é muito maior. Mas a porcentagem também atinge as mulheres, entendeu? Sim. Muitas mulheres que praticam pedofilia e muitas mulheres que praticam a pornografia, entendeu? São viciadas em pornografia. E isso traz as consequências muito grandes para todas as pessoas que estão à sua volta, mas também para ela, para si própria. No caso da pedofilia, eu acho um pouco mais grave, porque a pedofilia ela abrange outra pessoa, né? A pornografia não. O indivíduo faz mal a si mesmo, só que por ele não estar bem, vai afetar as pessoas em volta. Mas agora, a pedofilia não. Ela atinge a criança. Né, a criança, então está atingindo um outro patamar, a parte passa a ser crime porque ele faz mal a uma outra pessoa. Então tem essa distinção, né, dessa questão do coisa, e a gente tem visto que dentro das igrejas existem muitas pessoas viciadas em pornografia. Isso que eu ia te perguntar. No Brasil, eu trabalhava em um supermercado. E eu recebia, assim, tinha uma casinha de café, onde eles serviam café, e eu recebia várias pessoas, vários pastores, e às vezes eu tinha tempo de compartilhar um pouco da minha história, e alguma dessas pessoas vinham fazer confissões comigo, pedir ajuda, né? Falava assim, sabe, eu vejo que você é uma pessoa de Deus e eu preciso de ajuda, eu sou viciado, e isso está gerando problema no meu casamento, o que eu faço? Eu já recebi pedido de ajuda de até mesmo pastores que eram viciados em pornografia. Então, qual que é a dica que você pode dar? E eu já vou entrar em um tópico aqui também. Nesse caso, você falou sobre o vício, né? Pode perder a salvação, a prática desse ato? Olha, a Bíblia é bem clara quando ela fala sobre as pessoas que não herdarão os reinos dos céus. Né? É uma coisa que a gente não pode fazer, como é que se diz, uma troca, né? Dizer que essa aqui vai para o céu mesmo se ela fizer isso. Eu vi até um vídeo essa semana falando sobre uma pessoa que homossexual, falando que porque os cristãos pregam muito contra o homossexualismo e tal disso. Não, a questão não a gente não é contra a pessoa homossexual, a gente é contra o que ela pratica. Entendeu? Porque assim, por exemplo, a pessoa que é adúltera, quando ela entra para a igreja, quando ela aceita Jesus de coração, não vou dizer quando ela entra para a igreja, mas quando aceita Jesus de coração, o que ela faz? Ela se esforça para ela não mais adulterar. Quando a pessoa é ladrão e aceita Jesus, ela passa a ter uma novidade de vida, ela se esforça, mesmo que aquilo, muitas das vezes, aquela compulsão venha. E o que acontece? Ela se esforça para ela não roubar de novo. Sim. Por que um homossexual, quando entra dentro, aceita Jesus, por que ele não pode mudar esse estilo de vida dele, o que ele vive? Se é pecado, se afasta ele de Deus, por que ele não pode mudar? É a mesma coisa. Assim como o adúltero, que a pessoa que era adúltera entrou, Jesus salvou e ele mudou de vida, o homossexual é a mesma coisa.
Então, o que acontece? A pessoa que ela pratica, porque o que nos faz perder a salvação? É a prática do pecado. Pecadores todos nós somos. Eu, você, todos nós somos pecadores. Né? Por quê? Porque a gente nasceu em pecado e porque a gente peca todo dia. Mas a gente não peca, nós não somos postumazes em pecar. Ou seja, eu peco porque eu quero, porque eu, mesmo sabendo que aquilo é errado, eu estou sempre fazendo. Mas a gente peca procurando não pecar. Essa é a diferença do salvo e não salvo. Por quê? Porque quando a pessoa ela tem a mente cauterizada a ponto de que ela peca, mas que ela não se sente mal com isso, entendeu? É porque ela já perdeu a essência e já perdeu a comunhão com o Espírito Santo de Deus. Sim. Né? Desculpa. Então é assim, a pessoa pode perder a salvação? Pode. A pessoa não pode não perder? Pode também. Mas como assim, Cristiane? Como é que você fala? Ela pode perder a salvação porque ela pratica, sabendo que ela pratica conscientemente. Agora, ela pode não perder a salvação porque ela pode não querer praticar, igual aquilo que Paulo fala, né? O bem que eu quero fazer eu não faço, mas o mal que está em mim, esse eu faço. Sim. Por quê? A pessoa não quer pecar, mas Sim. muitas das vezes ela acaba caindo no coisa do pecado, daquele pecado, entendeu? Então, Deus ele vai olhar o seu coração, aquilo que você passa para Deus, né? Aquilo que Deus vê pelo seu entendimento, né? Daquilo que você faz deliberadamente, porque tem pessoas que pecam, tipo, tô nem aí, não tem problema não, Deus perdoa, porque hoje em dia tudo é isso, né? Deus perdoa, Deus perdoa. Mas só que Deus, ele é justo, e ele não pode ir contra a essência do que ele é, porque ele é santo. Então, se ele pegar e falar assim, eu perdoo tudo, e a pessoa pode ir pecando quantas vezes quiser e tá tudo tranquilo, ele vai ir contra ele mesmo. E ele não pode fazer isso. Ele não pode fazer isso. Então, o que acontece? Tem essa diferença, lá fala o quê? Né? Que as pessoas, quem não herdará o reino do céu? Os bebedores, os adúlteros, aquelas pessoas que amam e cometem a mentira. Então, são pessoas postumazes. Pessoas que pecam sabendo que estão pecando e gostam de pecar. Sim. Entendeu? Gostam de estar no pecado. Essas pessoas, elas perdem a salvação, com certeza. Por quê? Porque como que você vai estar perto de Deus que é santo se você gosta de pecar? Verdade. Não é lógico. Não é lógico. Entendeu? Então, o que acontece? Porque Deus trabalha com o arrependimento do nosso coração, porque a gente sabe quando a gente errou, e a gente fala, Senhor, eu errei. Eu não queria errar, mas eu errei. Me perdoe e me ajuda como é que se diz? A sobrepujar, a passar por cima disso, para mim não errar de novo. Porque Sim. Deus sabe. Por que Deus perdoou Davi do adultério? Você entendeu? Por que ele considerou que Davi era como se fosse o segundo homem no coração de Deus? Porque ele foi considerado assim. Por causa do arrependimento. Ele automaticamente, na hora do pecado, ele não pensou. Ele cobiçou a mulher, ele pecou com ela, e para esconder o pecado dele, ele cometeu outros pecados. Né? Foi uma coisa levando a outra. E o que aconteceu? Com isso, quando o profeta Natan chega para ele e conta a história, né? Lá o homenzinho tinha só uma ovelhinha, e ele vai e fala, olha, o que a gente tem que fazer com esse homem? Tem que levar esse homem à morte. Aí ele fala, esse homem é tu. Entendeu? Aí Deus confrontou ele, ali foi aberto os olhos dele de saber que ele tinha feito aquilo. E ele chorou da presença de Deus, se quebrantou na presença de Deus pelo pecado dele. Sim. Entendeu? Mas as consequências veio. A consequência Deus não tirou. Verdade. Entendeu? O filho do pecado, Deus levou. Mas a espada não se apartou da casa de Davi. Eu te perguntei pela questão se a pornografia está ligada com a pedofilia, porque quando você vai meditar, Davi olhou Batseba, né? Premeditou aquilo tudo e teve as relações sexuais com ela.
Mas lá na frente, o que aconteceu? A filha de Davi, Tamar, foi abusada pelo próprio irmão, né? Porque Deus disse: a espada não vai se apartar da sua casa, mas o filho do pecado o Senhor levou. As consequências ficaram. Porque, deixa eu te falar por que essas consequências ficaram na vida de Davi. Primeiro, porque ele era o rei e ele tinha que dar exemplo. Segundo que, quando ele cai com Batseba, ele já tinha os filhos dele, eu vi um pastor, o pastor pastor Paulo Afonso Generoso, lá no Rio de Janeiro, uma coisa que ele, toda vez quando ele ia apresentar as crianças lá no púlpito para os pais, ele sempre falava assim: qual é o conselho que eu dou para todos os pais? Seja o exemplo. Se você falar uma coisa, mas você não for o exemplo, os seus filhos não vão te respeitar e ele vai fazer aquilo que você faz, mas não o que você diz. Sim. Você entendeu? Então, Davi, o que aconteceu? Ele falava, né? Ele sabia que ele tinha ali as leis de Deus que ele tinha que seguir. Ele sabia que ele tinha ali, como é que se diz? Os mandamentos que tinha que seguir. Não matarás, não adulterarás. Ele sabia de todos esses mandamentos, né? Uhum. Só que, o que acontece? Por ele saber, né? Ele tinha que ser a pessoa que tinha o maior exemplo, né? Ou seja, principalmente para os filhos, que seria principalmente o filho que poderia herdar o trono, que seria o próximo rei. Para quê? Porque o rei, a gente sabe que quando a gente começa a ver a Bíblia, o rei, ele tinha o dever de levar o povo a Deus, né? Sim. Era como se fosse, né, um sacerdócio, de levar o povo a adorar a Deus. Você pode ver, em toda a extensão da Bíblia, quando o rei pecava, todo Israel se desviava. Sim, porque onde nós estávamos entrando. O exemplo. É onde nós estávamos entrando na questão de pastores. Você iniciou dizendo que a maioria, né, da igreja tem essa brecha na vida. Pode falar mais sobre o assunto. O que acontece? Todos nós estamos sujeitos a pecar. A gente não pode se enganar, dizer que porque alguém caiu em pecado por adultério, por pedofilia, eu digo até pedofilia nem tanto, mas porque é mais por crime. Mas quem adulterou, quem caiu em pecado, a gente não pode julgar, né? Não que a gente não possa exortar em amor, porque você não quer, se você não quer para o inferno, você também não quer que o outro vá para o inferno, né? Uhum. Então, assim, então eu não posso, calhou de um pastor, pronto, viciado em pornografia, ou um líder, né? Não só pastor, mas um líder, alguém que esteja nesse tipo de pecado. O que acontece? Eu tenho que procurar ajudar, porque desde o momento quando eu me procuro ajudar em oração, o aconselhamento, né? Inclusive nessa parte eu até aconselho, porque no caso de pastores serem aconselhados por homens e mulheres serem aconselhadas por mulheres, porque a gente sabe que o diabo ele aproveita todas as esferas para poder, né, ajudar a gente a pecar mais ainda. Então o que acontece? A gente tem que não pegar e julgar e procurar ajudar a tirar a pessoa disso. E muitas das vezes não é só na questão de oração e aconselhamento, mas muitas vezes de busca médica, entendeu? Infelizmente, sim. Por quê? Justamente por causa das consequências que isso traz. Não só consequências, no caso de um líder, as consequências psicológicas, porque às vezes as pessoas saberem e julgarem, porque tem muita gente que julga, né? E também pela questão das consequências que vai trazer dentro do seu lar, dentro da sua família, dos amigos, né, que vai pensar isso e aquilo. Então, isso acaba trazendo depressão, isso é uma das consequências, e muitos, né, acabam ficando depressivos. Tem as consequências também de que a pessoa ela acaba se afastando das outras pessoas, entendeu? Então, assim, são várias questões, entendeu? Você vê que aquele pastor ele tem que ser afastado, não é porque assim, vou tirar da frente da igreja por causa disso, porque fez isso ou aquilo. Não, ele tem que ser afastado para tratamento,
entendeu? Não, e assim, os pastores se unir para poder ajudar, ou pastores ou liderança, né? Se unir para poder ajudar a pessoa a sair daquilo daí. Quando a gente olha para a própria história de Davi, quando Natan conta essa história para o próprio Davi, ele mesmo se dá a sentença para ele mesmo, né? E ele cai em si, que ele sentenciou ele, que ele era esse homem, né? E ele, ou seja, ele se arrependeu mesmo. E muitas das vezes essas pessoas elas se arrependem mesmo, só que aquilo, a gente está falando, a consequência fica, e essa consequência, se a pessoa não tiver estrutura para poder aguentar, entendeu? Muitas das vezes tem algumas pessoas que tiram a própria vida, tem outras pessoas que morrem por depressão, e várias outras coisas. Então, orar, né? É lógico que orar é bom, orar te leva para perto de Deus, mas não é só orar. Nesse quesito, é mais do que oração. Né? Porque aí o casal tem que ser tratado, o esposo, a esposa, os filhos também são atingidos com isso. Verdade. E você acha, aqui o nosso tempo já vai avançando, você acha que, no caso, a pornografia, ela altera o hormônio do casal, ela interfere na vida emocional do casal? Interfere. É isso que eu ia falar agora sobre as consequências. Ó, uma das consequências a pessoa ela fica com a mente deturpada na questão do sexo real e do que é virtual ali, ou da própria masturbação. O que acontece? A pessoa tem uma imaginação do que o sexo real é igual àquilo que ele vê nos vídeos. Sendo que a gente sabe que o que passa da TV, principalmente em filmes pornográficos, tudo ali é teatro. Tudo ali é uma composição para te mostrar uma coisa que não é real. Uhum. E as pessoas, e o que acontece? A primeira coisa que tem, a pessoa se distancia das coisas do sexo real, daquilo que é real, né, da veracidade do que é o sexo entre o casal. Né? E aí tem a insegurança, porque o dia que aquela pessoa que está acostumada a ver vídeos, ou ela é viciada em pornografia, que ela vai estar com uma pessoa real, isso vai trazer insegurança para ela. Porque ela vai achar que ela tem que fazer a mesma coisa que está lá no vídeo. E ela não vai conseguir. Entendeu? Então isso traz insegurança, insatisfação, e acaba fazendo com que ele acaba ficando frustrado. Porque não é aquilo que ele viu. Não é aquilo que ele viu, né? Então, o que faz? Faz com que a pessoa fique justamente isso, frustrada com o sexo real. Você entendeu? Então, os vídeos ali que estão mostrando é teatro, são atores, entendeu? Que toma bomba para poder as coisas ficar do jeito que ficam. Você entendeu? Sim. Então, o que acontece? Não é nada daquilo que a gente vê. Verdade. Você entendeu? Então, e tem muitos deles ali que até porque tomam um remédio para poder ficar daquele jeito ali na hora de fazer a cena, eles ficam, como é que se diz, deixa eu ver, eu anotei aqui. Sim. Eles ficam impotentes. Sim, entendeu? Impotência. Isso aí, a causa da impotência. Uhum. Então, a segunda consequência que a gente vê é o distanciamento conjugal. Por quê? Como o homem está acostumado a ver vídeos, está acostumado a se masturbar, ou a mulher também está acostumada a se masturbar, ou vídeos, o que acontece? O casal começa a se ficar longe um do outro, entendeu? Não tem mais aquela aproximação. Por quê? Porque a pessoa ela está sonhando, né? Ou botando assim, uma coisa assim, como se fosse uma coisa irreal, para acontecer, que aquilo que é a própria relação em si do conjugal para ele já não é mais satisfatória. Por quê? Verdade. Porque ele fica como é que se diz, fissurado naquilo que acontece do outro lado do vídeo, e não na realidade. Então, o que acontece? Tem um distanciamento conjugal, entendeu? Que é comparado, por exemplo, também na questão da masturbação, entendeu? Porque acaba não procurando mais o seu conjunto, entendeu? O seu cônjuge, a pessoa passa a não procurar, a pessoa passa a não ter mais interesse pela outra pessoa, entendeu? Gosta de ficar sozinho,
Você entendeu? Então, o que acontece? Aí, por completo, né? Isso acaba matando. Aí, por exemplo, a terceira coisa que traz problema, no caso do homem, de ejaculação, né? E de impotência. Muitos homens acabam por causa da própria masturbação, porque na hora, principalmente ali do vídeo que está vendo, a maioria, eles se masturbam, o que acontece? Acaba trazendo a ejaculação precoce, quando a pessoa vai, ela realmente se envolver com uma pessoa, ela não consegue ter uma relação sexual saudável, né? Sim. Então, o que acontece? Dá o problema da ejaculação precoce e a impotência sexual. Homens não conseguem, só conseguem vendo vídeo ou se masturbando, mas com a pessoa não. Verdade. E no caso, como que eu, esposa, posso ajudar o meu marido envolvido com essa prática? Ou o marido pode ajudar a esposa sem julgá-la, sem apedrejá-la, sem ter esse ato com o cônjuge? Olha, isso é uma coisa muito importante, sabe por quê, Sara? Porque assim, se um esposo ou uma esposa descobre que o marido ou a esposa tem esse problema, a primeira coisa é julgar, ficar com raiva. Só que isso é um problema. É um problema, não é o pecado? É pecado, tá errado. Mas você tem que ajudar o seu cônjuge. Ou o seu filho, se você descobrir que seu filho também se masturba, essas coisas assim. Você tem que ajudar. E sem julgar, sem sair espalhando para todo mundo, porque isso é uma coisa que não é para todo mundo estar sabendo. Você entendeu? O máximo que você vai buscar é ajuda em Deus, buscar oração. E o que acontece? Quando acontece muitas vezes disso, tem muitos casamentos que não suportam, porque por falta até de sabedoria, porque acha que a pessoa, pronto, não tem mais jeito, ou isso e aquilo, e acaba se separando. Eu já conheci filhas de pastores que casaram, ficaram casadas nem um ano, porque aí, depois que casou, descobriu que o marido era viciado em pornografia. E pegou o marido na frente do computador, e o que aconteceu? Toda a igreja ficou sabendo, houve divórcio, entendeu? Uma coisa que machuca, uma coisa que né? Coisa. Então, o que acontece? A primeira coisa, o seu cônjuge, ele tem que ter confiança em você, o seu cônjuge. Ele tem que saber que ele pode contar tudo para você, entendeu? Que você não vai sair falando para Deus e o mundo, entendeu? Só a forma de falar de Deus e o mundo, porque Deus, ele sabe todas as coisas. Mas que você não vai sair falando, entendeu? Que ele pode confiar em você como, primeiro, como esposa, segundo, como mulher de Deus, e terceiro, como amiga. Sim. E muitas das vezes o casal não tem isso. A maioria dos casais não são amigos, entendeu? Não são parceiros. E isso acaba trazendo... Não tem isso. E o que acontece? Acaba... caindo da questão do julgar, você está em pecado, você pecou, mas não ajuda a pessoa a sair daquilo. A primeira coisa é orar, você falar que perdoa ele ou ela, entendeu? Que está errado sim, mas que junto vocês vão vencer, entendeu? Porque a primeira coisa primordial, você quer sair disso? Eu quero. Você quer sair disso, então eu vou te ajudar. Vamos orar. Você vai evitar, porque tem gatilhos que levam a pessoa a isso. Existem gatilhos que levam a pessoa a cair nessa armadilha da pornografia. Tipo, por exemplo, se a esposa sabe que o esposo tem esse problema, coloca uma senha na televisão para canais adultos, coloca uma senha no computador que não vai fazer com que, se ele tentar abrir qualquer coisa ali, vai travar. Isso tudo, você está ajudando o seu cônjuge. É verdade. Você entendeu? Então, não é só, vou orar. Não, é orar e agir. A oração, ela já vem dizendo. Orar e agir, oração. Então, você orar, você tá ali para quando ele precisar, quando ele se sentir impotente de não conseguir avançar, procurar, se possível, psicólogo, tratamento, qualquer coisa, entendeu? Para poder ajudar a pessoa a sair daquilo dali. Porque aí, uma das consequências que eu estava falando, que é a questão, tem a pessoa, muitas das vezes, ela não quer errar e ela acaba errando, então ela entra em depressão, entendeu? Sim. Porque ela não consegue quebrar esse ciclo, né? E aí o que acontece? É só você procurar observar o seu cônjuge, o seu filho, a pessoa que está ali. Por quê? Porque existem os sinais.
né? Verdade. A pessoa é isolamento social, a pessoa se afasta, a pessoa quer ficar sozinha, você entendeu? A pessoa, isso afeta o padrão da própria pessoa, tipo assim, ela muda, fica muito de noite acordada, e aí durante o dia está com sono, perde produtividade, perde como é que se diz, o interesse pelo seu cônjuge, no caso de casados, entendeu? Sim. E a gente tem que aprender a travar, né, esses gatilhos, né, para que essas pessoas recaiam sempre no erro, entendeu? Verdade. E fazendo isso, você consegue ajudar aquela pessoa a sair daquilo dali. Verdade. Uma das coisas que eu vou dizer aqui, como ajudar o marido envolvido também, às vezes nós, mulheres, nós vamos julgar o nosso cônjuge, nós vamos apedrejar. Só que a palavra de Deus fala que o casamento é para um santificar o outro. A esposa santifica o marido santifica a esposa e ambos santificam os filhos. Então, quando o esposo confessa essa situação para a esposa, né, quando Deus traz à tona isso, o Senhor está descortinando uma brecha no caráter do cônjuge. E cabe a nós, como esposa, santificar o nosso cônjuge, né? Isso aí. Nesse sentido, a pessoa tem que realmente ajudar ele, porque é ela que vai ajudar ele a voltar ao processo de santificação. Sim, você também falou da questão da ajuda médica, que isso também é muito importante. Quando eu cheguei aqui em Portugal, eu fiz um discipulado com uma pessoa, e essa pessoa ela era envolvida com pornografia desde criança, desde os 3 anos de idade, porque o próprio pai, como você disse, apresentou a pornografia para o filho através de revista. E meu esposo e eu, nós fizemos todo o trabalho com essa pessoa, né? E no último dia do discipulado, nós fizemos oração, desligando, porque já não tinha mais como tratar, porque no início foi tão complicado, ele ficava muito nervoso, muito estressado dentro de casa, porque ele trabalhava à noite e durante o dia ele acessava, ou quando ele estava de folga, ele não conseguia dormir porque ele ficava acessando, né? E assim, foi muito complicado. E no último dia, nós fizemos uma oração com ele, remindo o território, remindo a vida dele espiritual, e ele confessando diante do Senhor, né? E hoje ele não acessa mais a pornografia, mas a esposa dele também foi uma pedra fundamental ali. Isso aí. Veio ter essa edificação que ele precisava, tanto que eu tô correndo com a hora. Tanto que a filha dele, na época, tinha 3 anos. A filha dele estava erotizada, porque até os desenhos eram desenhos onde a pornografia estava explícita ali. Uma criança de 3 anos. Eu olhava aquela criança e eu via a criança erotizada. E assim o Senhor mudou o quadro. Sim, e a gente sabe que quando abre uma porta no mundo espiritual para essas coisas, o diabo ele está ali o tempo todo procurando alguma coisa para poder justamente botar a pessoa naquele gatilho para ela estar pecando contra Deus, né, e contra si mesma. E o que acontece? É lógico, a gente tem que procurar essa ajuda, mas a gente também tem que entrar um pouco também no mundo espiritual, né? Na oração, pedir a Deus para Deus, no caso da esposa ou do esposo, pedir a Deus graça para ajudar e sabedoria, porque você tem que ter uma sabedoria, tem que ter uma paciência muito grande. Você não pode achar que na primeira ajudinha já tá bom e tal aquilo. Aquilo é um processo. Porque, na verdade, você falou em espiritual, é uma guerra, né? E nós temos que ter esse discernimento de que, peraí, contra que eu vou guerrear? Contra quem? Qual território que eu vou entrar? Então, nós temos que ter esse discernimento aí também espiritual. Olha, deixa eu te fazer uma pergunta. Pode. Quando vai acabar a live? O Instagram avisa? Avisa. Então tá bem. Olha só, a Sandra aqui comentou
aqui, né, tá falando, nos dias de hoje, uma das melhores ajudas, humanamente falando, é realmente procurando um psicólogo, fazendo terapias, e é a questão também de ajudar mesmo, né, de ter ajuda dentro do lar, né? Ó, o pessoal que quiser botar alguma pergunta aí, coloca aí que a gente pega e aqui procura responder da melhor forma possível. Ele tá? comentou aqui, assistir pornografia é dançar uma música tocada por Satanás. Verdadeiramente é uma música que é o som do inferno mesmo. Sim, né? é o tal dos gatilhos, né, que a gente estava falando aqui. Porque o diabo, ele sabe qual é o gatilho que te ativa para aquele pecado. Você entendeu? Tipo assim, se ele sabe que se você ficar sozinho durante muito tempo, vai ativar isso, então ele vai fazer de tudo para você estar sempre estar sozinho. Então, eu assisti um pastor dando um testemunho falando que ele era viciado em pornografia. E ele pegou e ele começou a buscar ajuda, a esposa dele ajudou muito ele falou. E o que acontece? E ele começou a prestar atenção nos gatilhos que levavam ele à pornografia. E o que ele fez? Ele sabendo desses gatilhos que levavam ele à pornografia, ele começou a cortar esses gatilhos. Por exemplo, ele sabia que se ele fosse entrar para o banheiro para tomar banho de porta fechada, ele, né, poderia se masturbar. O que ele passou a fazer? Tomava banho de porta aberta. Entendeu? Tipo, se ele gostava de ficar sozinho assistindo televisão, né? O que ele fazia? Ele passou a... Não, eu gosto de ficar sozinho, não. Eu gosto de assistir televisão com a minha esposa, com os meus filhos. E você tirar o poder da mão de Satanás para poder não mais te induzir ao pecado. Você tem que cortar, entendeu? Sim. Então, você cortando esses gatilhos, você já começa a fazer o quê? Fazer com que o diabo não tenha poder sobre a sua vida. Sobre a sua vida, entendeu? Então, porque o diabo, ele não sabe de nada. Ele não tem poder de entrar na nossa mente e no nosso coração. Mas ele tem o poder de nos influenciar. Né? Tanto que a Bíblia fala o quê? Que ele anda ao nosso derredor. Então, se ele anda ao nosso derredor, ele o tempo todo nos observa. Então, ele sabe o que pode me levar a pecar ou não. Né? Até porque ele, vamos botar assim, já como os cientistas dizem que a Terra tem milhões de anos, né? Satanás deve ter milhões de anos também, então ele não é bobo. Né? Então, você tem que perceber qual é o gatilho que ele faz com que você seja levado a pecar. E você conhecendo esse gatilho, você cortando esse gatilho, o que acontece? Você tira o poder dele sobre a sua vida. Entendeu? Então, se eu sei que se eu ligar o computador, eu vou falar, esposa, é assim, coloca a senha aqui para mim, que só você sabe. Ou vice-versa. Esposa, coloca a senha aqui, só você sabe. Entendeu? Então, é você ir cortando. Quando você começa a cortar, você começa a conseguir respirar e vislumbrar a sair daquilo dali, daquele vício. Entendeu? Porque a gente fala muito, né? As pessoas são viciadas em drogas, são viciadas nisso, são viciadas naquilo. Mas muito pouco se vê falar sobre o vício da pornografia. Entendeu? Vício da masturbação. Entendeu? Ainda mais que hoje em dia é plausível a própria mídia e o mundo falar, né? Que é normal você se masturbar, é normal o marido, de vez em quando, ou você ter um casamento aberto, você sair com um, você sair com o outro, isso é normal. Por quê? Porque querem destruir todo o princípio da família, entendeu? De que Deus colocou. Então, eles vão fazer o quê? Vão procurar minar isso, entendeu? Para você poder entrar no jogo deles, entendeu? E quando você entra, para você sair, é muito jejum e oração, é muita força de vontade, é muita coisa para você poder sair, porque os malefícios são muito grandes, entendeu? E tem pessoas que são viciadas há anos, há trocentos anos, e para sair disso é complicado para sair disso, você entendeu? Muitas pessoas perdem o casamento, porque também não é nem todo cônjuge ele consegue, como é que se diz, estar apto a ajudar o outro.
entendeu? Eu já tive, por exemplo, uma amiga minha que ela casou, e depois que ela casou, em um mês de casada, ela descobriu que ele era viciado em pornografia. Só que ele não quis ajuda. Ele não quis ajuda, entendeu? Aí ele falou para ela, não, a gente faz o seguinte, a gente fica casado e a gente fica como amigo dentro de casa. Não é casamento. Então, o que acontece? É uma pessoa que não quis ajuda, não quis sair. Então ela pegou e falou, não, assim para mim não dá, entendeu? E acaba fazendo, ó, a Sandra colocou mais uma coisa aqui, ó. Lucifer está no céu antes do homem ser criado, isso aí. Como foi banido de lá, ele atenta as famílias para se destruir, e uma das armas é a área emocional correlacionada à área sexual. Principalmente, porque você pode ver, tudo hoje em dia, comercial, tudo eles levam para a área sexual. Porque é a área que o ser humano atenta muito para isso, né? A carne, né? Então, o que acontece? E com essas coisas, você vê que as músicas hoje em dia são muito erotizadas, programas são tudo erotizados hoje em dia, por exemplo, esses programas de tipo BBB, essas coisas assim, eles colocam aquelas pessoas lá dentro, aquelas pessoas o tempo todo jogando ali, você bota aquelas pessoas com os corpos bonitos, malhados, isso e aquilo, e o pessoal fica entretido naquilo dali, e isso ativa justamente essa questão sexual das pessoas que estão assistindo. As crianças, você vê crianças dançando músicas assim, como é que se diz, com coisas estrangeiras sexuais. No Brasil a gente tem muito isso, a gente vê crianças fazendo boquinha da garrafa, isso, sei lá o quê, e outras coisas mais, entendeu? E as pessoas, que bonitinho! Uma coisa que eu tinha no meu coração quando meus filhos eram pequenos, nunca gostei que fizesse isso, era tipo assim, tem o Matheus e o Lucas, você já tem namoradinha? Eles eram pequenininhos, você já tem namoradinha? Aí eu falava, não, eles não têm namorado porque eles são crianças. Entendeu? E aí teve uma vez que uma amiga minha, tinha começado a amizade com ela há pouco tempo, e aí ela foi lá em casa. Aí ela falou pro meu mais velho assim, você vai ser um namoradinho da minha filha. Ele tinha uns 7, 8 anos. Aí ele arregalou assim o olho pra mim, fez assim. Aí ela falou, o que foi? Pergunta para ela, falou assim para ela, né, para perguntar para mim. Eu falei, não, é porque eu não gosto que fique falando desse negócio, porque eles não têm idade para saber o que é namoro. Criança de 5, 7 anos, 3 anos, criança de 10 anos, não tem idade para saber o que é namoro. Eu tô falando um ponto, eu trabalho numa escola e eu fico fazendo os intervalos, vendo as crianças a brincar e requebrando até o chão e aquela coisa toda. E eu fico olhando aquelas crianças e às vezes eu tenho que conter as lágrimas, eu começo a chorar ali, os professores passam, sai para chorar. Aí eu, a emoção de ver as crianças a brincar. Ontem meu esposo até falou, a gente na mesa, é muito sensível. Eu falei, não, peraí, as crianças eu fico vendo, estão todas erotizadas. E você falou a questão aí de brincadeira, e elas vêm, Sara é minha confidente, eu namoro com a fulana. Olha, criança não namora. Criança não namora. Criança é criança. Entendeu? Eles querem tirar vocês da criança. Vocês não têm idade para namorar, vocês não têm como levar a namorada para o cinema. Então, assim, criança não namora. Nós temos que parar com isso. A criança de 3, 5 anos, 7, 9. Namora, já é namoradinha. Não, criança não namora. Não. Criança é pura essência. Isso, eu nunca gostei que falassem para meus filhos, quando perguntavam, você já tem namoradinha? Não, ele não tem namorado, ele é criança. Eu sempre falava assim, ele é criança. Porque é criança, gente. Porque o que acontece? Por que tem muitas crianças que são novas de 7, 8 anos perderam a essência da inocência? Por causa de você estar apresentando à criança justamente essa erotização, essa pornografia, porque é uma dança pornográfica isso que eles fazem, entendeu? E o que acontece? Sim, é uma dança pornográfica porque te induz a você olhar aquilo dali, pelo amor de Deus, parece que a pessoa está lá fazendo as coisas ali na frente, no palco, ou seja lá o quê, entendeu? E o que acontece? Eu lembro uma vez que eu estava descendo lá onde eu morava, no Rio,
estava descendo da minha casa para ir em lugar, e eu passei em frente a umas casas que moravam o pessoal lá, e tinha umas crianças brincando na rua. E eu vi um garotinho e uma garotinha destacada, assim do lado. E o garotinho, deveria ter assim, uns 7 anos, e a menina também mais ou menos a idade dele, o garotinho agarrou a menina, deu taco os pés como um beijão, tava beijando na boca de língua. Olha, eu tenho presenciado coisa assim. Aí eu olhei assim, e as mães do outro lado, as mães estavam do outro lado, as mães, ai, que bonitinho! Eu falei, gente, aí você vê, cresce, só quer saber de namoradinha, disso ou daquilo, né? Muitas das vezes baile funk, essas coisas que, pronto, que leva para isso mesmo, não quer estudar, não quer fazer nada da vida, vai fazer o quê? Entendeu? E por isso que a nossa sociedade hoje em dia, os jovens, essa geração de hoje, essa geração, ela está estragada. A maioria dela, já não digo 100%, mas está estragada. Por causa dessas coisas. Então, é assim, a nossa parte como pai e mãe, a nossa parte como esposa, a parte dos homens como maridos, a gente tem que fazer, tem que lutar pelos princípios, para proteger a nossa família, proteger os nossos filhos, nossos netos. Eu estava até comentando com a Sandra hoje, que eu estive com ela, e eu estava falando, né? Porque eu, por exemplo, eu tenho preocupação com a minha neta, entendeu? Porque é uma coisa, primeiro que ela é uma coisa linda, né? Gente, eu sou suspeita de falar, mas ela é linda, né? Pronto. Mas assim, eu me preocupo na questão do futuro dela, por quê? Porque os dias são maus. E eu sei que a gente tem que proteger e tem que fazer com que como é que se diz? Faça com que ela enxergue as coisas para poder ela também aprender a viver, né? No caso, os pais dela. Mas o mundo está tão mal que você não pode confiar em qualquer pessoa. Verdade. Não pode, entendeu? E eu estou falando isso porque eu já passei por abuso quando eu era adolescente. Também. Eu passei por isso, entendeu? Então, é assim, às vezes é aquelas pessoas que estão mesmo perto de você, às vezes é da família, às vezes coisa, entendeu? E você, às vezes a gente confia tanto, né? E quando a gente vai ver depois, a gente, quando vê, leva uma enxurrada de coisas na cara, entendeu? Por quê? Porque é uma pessoa que você confiava. Então, independente de ser tio, se é pai, se é mãe, a gente tem que estar atento a tudo, porque hoje em dia o mundo é mau, entendeu? E a gente tem que estar. Entendeu? Não é qualquer pessoa que você confia. Não é qualquer pessoa que você pode botar dentro da tua casa hoje em dia. Isso no caso, por exemplo, da pedofilia. Né? Sim. Mas é aquele negócio, pedindo a Deus sabedoria, orando, mesmo porque os dias são maus, e pedindo ao Senhor, me dá discernimento das pessoas que vêm à minha casa. Me ajuda a discernir a intenção. Porque a gente não sabe, mas Deus, Ele sabe. Entendeu? E Deus, Ele nos guarda. Deus, Ele nos guarda, eu creio. Né? Verdade. Hoje, eu estava sentada aqui na sala com meu esposo e eu meditando, né, que a gente ia falar e tal. E o Senhor falou algo ao meu coração. Ele me trouxe à tona a geração que vem dos próximos dias e os nossos filhos. E o Senhor ministrou meu coração aquela passagem onde fala: jovem, eu vos escolhi porque sois fortes e vós tendes vencido o maligno. E eu comecei ali a orar pelos meus filhos, mesmo ali sentada com meu esposo na sala, e o Espírito Santo soprou no meu ouvido falando: existe uma porção em Deus liberada sobre os filhos da próxima, sobre os filhos que virão na próxima geração. Essa porção está reservada para esse tempo que vai vir da próxima geração. Mas cabe aos pais o alimento necessário que os filhos podem ingerir. E eu fiquei meditando naquilo e foi muito forte, sabe? Porque nós somos a responsabilidade dos nossos filhos. Eu comprei um jogo de videogame para o meu filho, na véspera do Natal. Eu não queria comprar aquele jogo. E eu falei assim, eu não queria comprar. Mas aí meu marido, vamos comprar, e eu vou jogar junto com ele. Hoje eu fui colocar a roupa no varal e eu vi uma cena. E assim, estava muito oculta. E eu sento com ele, eu não jogo, mas eu vejo ele jogar. E até então não vi nada demais. Mas eu vi uma cena já incentivando a criança a ir para esse caminho.
Então, eu já na hora eu liguei pro meu esposo e falei, olha, não vai mais jogar esse jogo, ele não vai ter mais acesso, porque eu peguei isso, um jogo de videogame adequado para a idade dele, mas já Mas, incentivando. Então já tá erotizando até no jogo de videogame. Meu Deus. mas o que acontece? O mundo ele tá tão sutil, né? Que eles sabem que muitos pais deixam os filhos em frente à televisão, em frente aos jogos, e não ficam olhando, porque não quer ter aquela responsabilidade o tempo todo de educar ali, né? Porque educar dá trabalho, gente. Educar dá trabalho. Esquenta a cabeça, não tem jeito de levar e falar, não esquenta a cabeça. Então, assim, os pais, quando eles deixam a televisão educar os seus filhos, quando eles deixam o videogame educar os seus filhos, lá na frente a gente colhe a consequência. E o que acontece? Hoje em dia, a própria indústria dessas coisas, elas estão fazendo o quê? Elas sabem que muitos pais deixam os filhos em frente à TV. Entendeu? E aí, para poder, eu estou fazendo isso, meu filho, enquanto isso, está lá assistindo TV. Então, o que acontece? Eles estão fazendo assim, mensagens subliminares, e muitas delas não são nem subliminares, é na cara de pau mesmo, ali. Igual esses dias eu vi um pai que até postou um vídeo ele falando, olha, eu tinha deixado a minha filha aqui em frente à televisão assistindo um desenho, até então não tinha visto nada demais, saí para fazer não sei o quê, e quando de repente eu entrei na sala, que minha filha estava assistindo um desenho, estava passando, era o diabo falando que ele estava recolhendo as almas das pessoas que não sei o quê, e ele cantava uma cantiga, eu quero levar você para o inferno. Era isso que ele cantava, no desenho. Então, assim, sutilmente, se o pai não tivesse visto ali, ia deixar ela vendo. Por mais que a criança, às vezes, parece que não está atenta, mas aquilo ali vai entrando nos seus ouvidos. Por que a Bíblia fala que a gente, quando tem os nossos filhos, instrua o menino no caminho que tem que andar? Por quê? Porque você tem que instruir ele falando, andando, deitado, em pé, fazer. Por quê? Isso quer dizer o quê? Que quando eu tiver com meu filho, eu tenho que estar falando a palavra de Deus? Não. Você tem que, primeiro, dar o exemplo, e segundo, que a todo momento você tem que estar instruindo o seu filho. Porque o momento de instrução começa desde quando ele nasce até pelo menos a 7, 8 anos de idade. É onde você forma ali a mentalidade da sua criança. E o diabo, ele sabe disso. Então, o que acontece? Nesse período desse tempo, dessa idade, né, que as crianças estão em aprendizado, elas são igual esponja. Eles absorvem tudo aquilo que é dado a elas. Por isso que acaba de, às vezes, crianças nessa idade de 3, 4 anos, pode ver aí crianças que xingam, que faz isso, que faz aquilo, entendeu? E muitas das vezes o pai, a mãe acha bonitinho e tal, tudo. Quando crescer, você me pergunta como é que vai ser essa criança. Você entendeu? Então, assim, a hora que a Bíblia ela fala. E, assim, eu trabalhei numa casa de judeus durante um tempo. E eles tinham 3 filhos. Eu era babá da pequenininha que era recém-nascida. E eu achava muito bonito a forma que eles faziam. Por quê? Eles tinham o quarto da oração, né? Então, a mãe, todos os dias, quando dava 6 horas da tarde, os filhos já tinham chegado da escola, já tinham não sei o quê, ela pegava os filhos, entrava para aquele quarto de oração, e eu, como era babada pequena, eu tinha que ir, porque eu tinha que estar com ela lá também, e lá ela fazia as orações dela em hebraico, e as crianças repetiam, entendeu? E a pequenininha estava ali. E ela pegava e ela fazia as orações dela, acendia aquele Hanukkah, aquelas coisas tudinho ali do coisa hebraico, e ali ela fazia as orações dela e as crianças repetiam, e eu presenciei o ano novo deles, que é em setembro, e dia 25 de setembro, isso. E o que acontece? Do dia 25 de setembro, eu não sei se é do dia 24 ou dia 25 de setembro, que eu acho que é isso, eles levantam de madrugada para poder, não sei se é oferecer sacrifício, eu não sei como é que é aquilo, porque eu não fui desse dia, porque eu tinha que ficar com a bebê, era muito pequenininha, não podia sair. Então, mas ela levantava as crianças de 6, 7 anos, e levava junto.
Isso é o quê? Ensinamento. Aonde você está, onde você está ensinando seu filho. Entendeu? Aí você pergunta, por que um judeu é tão arraigado nas raízes dele, nessas coisas? Por causa dos ensinamentos, desse ensinamento. Você entendeu? Então, a gente não faz isso com os nossos filhos. Nós não fazemos isso. Entendeu? E aí o que acontece? Como a gente não faz isso, a maioria das vezes a gente perde o nosso filho para o mundo. Entendeu? Eu estava conversando com eu olhei aqui de lado, é meu filho brincando ali. Eu converso muito com meu esposo sobre a adolescência e eu falo com ele, a pior dor de uma mãe não é a mãe sepultar o filho, mas a pior dor de uma mãe é quando você perde o filho. Porque quando você sepulta o filho, você passa o período do luto, você passa o período do luto, né? E tá bem, mas quando você perde o seu filho para as drogas, para a bebida, para as orgias, a dor é muito maior. A dor é muito maior. E assim, a gente tem que ver que a gente está vivendo um contexto que a gente tem visto aí que a Bíblia ela tem se cumprido todo dia. E o que acontece? Esse cumprimento da Bíblia, acaba que ela está identificando também que a volta de Jesus está perto. E eu acho assim, a maior perda realmente, quando a gente perde, lógico, a gente perdeu um filho para as drogas, para isso, para aquilo, mas é a perda da salvação. Por quê? Se um filho seu morrer, e você saber que ele está em Cristo, por mais que você tenha o luto, você sabe que um dia você pode se encontrar com ele, né? Agora, quando você perde a ponto de saber que eu estava nas drogas, eu estava na prostituição, a gente não sabe se no momento da morte a pessoa teve um arrependimento ou qualquer coisa assim, você não saber se ele foi para o inferno ou não, ou qualquer coisa assim, eu acho que é desesperador, eu acho que é muito complicado isso, né? Porque a gente quer o bem dos nossos filhos, estando aqui ou morrendo, a gente quer o bem, né? A gente sabe que depois da morte existe, a gente tem a esperança de que a gente tem a esperança de estar com o Senhor, mas só vão estar com Ele aqueles que forem perseverantes. É lógico, isso não quer dizer que, de repente, uma pessoa que estava fora dos caminhos do Senhor, ela morreu e ela não possa ser salva, porque isso quem sabe é Deus. Mas a gente fica com aquela sensação, entendeu? Então, assim, a gente tem que preparar os nossos filhos, a gente tem que cuidar deles, porque eles são herança que o Senhor nos deu. Se a gente tem um filho que é viciado em pornografia, que é viciado em masturbação, eu sempre procurei conversar muito com meus filhos. Meus filhos conversam muito sobre tudo comigo. Questão sexual, questão de tudo, sempre conversaram comigo. E isso é bom, por quê? Porque eu sei que eu posso aconselhar dentro da palavra, você entendeu? Dentro da palavra de Deus, para procurar fazer certo, para procurar ensinar eles o certo. Por quê? Porque o mundo vai ensinar da forma deles, se você não ensinar, entendeu? Se você não vier na frente e você ensinar, aí o problema vai ser depois quando o mundo vier ensinar, porque aí vai ter problema, entendeu? Por quê? Porque o filho não está com a sua fé arraigada, não está com aqueles princípios arraigados. Você pode ver, pessoas que têm os princípios arraigados, ela pode até sair da igreja, mas a igreja não sai dela, Jesus não sai dela, entendeu? Ela não consegue viver uma vida de pecado como se fosse uma pessoa que nunca tivesse conhecido Deus. Não consegue. Você entendeu? Então, a gente tem que fazer justamente a nossa geração, a nossa herança, que é os nossos filhos. Por que o Senhor ele fala que é a nossa herança? Você não vê a parábola dos talentos? Deus ele deu um talento para cada um cuidar. E ele fala o quê? Quando eu voltar, né, lá a parábola dos talentos fala, eu quero que cada um venha e dê como é que se diz assim, o retorno daquilo que eu dei para vocês, o investimento, né? Eu quero que vocês multipliquem. E eu vejo os nossos filhos como se fosse aquela coisa dos talentos.
Deus me deu 2 talentos, que são os meus filhos, né? Então, eu tenho que produzir neles o quê? A palavra de Deus, os princípios de Deus, eu tenho que multiplicar aquilo dali para que eles possam multiplicar os filhos deles e assim por diante, as próximas gerações. Quando eu ignoro isso, que ele é herança, e eu não educo, eu não procuro ensinar os princípios de Deus, o que acontece? Aquilo dali, o que ele vai produzir não é para o reino de Deus. Não é para o reino de Deus. Ele vai produzir aquilo dali para o mundo, vai produzir, para coisas que não é para a glória de Deus. Então, quando você recebe uma herança a gente cuida, a gente não joga fora. Se você recebesse hoje $1 milhão, você ia jogar fora? Ia aplicar, investir. Isso aí, você ia investir, né, o seu dinheiro para aquilo ali multiplicar, né? Então, o que acontece? Os nossos filhos são a mesma coisa. Deus te deu para a gente poder investir neles, para eles serem melhor do que nós amanhã. É aquilo que o Senhor falou à tarde. Isso aí. Da geração que vai vir e dos filhos, a porção que o Senhor quer liberar sobre os filhos depende de nós, pais, do alimento que nós damos aos nossos filhos. Nós vamos orar para terminar. Eu quero te agradecer. Deixa eu só fazer umas menções aqui. A minha irmã Cristina entrou aqui, deu boa noite. A minha mãe também entrou, minha prima Elisama. Pessoal, a Sandra botou outra aqui, falando que isso é verdade, é caso jurídico da família dela mesmo. A mãe sofre com os filhos nas drogas e ela preferia até que eles estivessem mortos, porque é insuportável, segundo ela, porque é complicado mesmo, né? Eu agradecer as pessoas que entraram, né? As pessoas que participaram, assim, mesmo a live terminando, se vocês depois quiserem mandar perguntas para a gente voltar com a live, ou fazer outras lives, vocês mandam pra gente, entendeu? Essa live vai ficar salva, não vai? Sim, vai. Eu queria agradecer também, só que antes, né, eu ia fazer essa pós-oração, mas deixa eu falar antes que eu esqueço, porque a cabeça é meio... só um tópico aqui que nós falamos, né, que foi a questão de como ajudar o esposo, né? Primeira coisa, entrando no território espiritual, isso vale também para a vida dos filhos. Você tem que identificar o inimigo. Josué, ele era um estrategista de guerra, né? Deus deu para ele um mapeamento do território inimigo assim muito grande. Então, a primeira coisa é você identificar o inimigo. Qual o inimigo que eu estou lutando? É um espírito familiar que está agindo na minha família? Esse espírito já agia nas outras gerações anteriores? Então eu preciso identificar isso e ir para o joelho, como você falou, ir para o joelho, orar e buscar conhecimento, né? Aí uns discipuladores aí com maturidade, né? Que saiba cortar a ferida no lugar certo, que saiba cortar o câncer no local certo, né? É verdade. E é isso só uma questão, Sara, que você falou aí sobre essa questão do espírito familiar, né? A maldição, o pessoal fala maldições familiares. Eu creio assim, que quando a gente aceita Jesus, toda maldição ela é quebrada. Só que é aquilo que a gente estava falando. Existem portas que as pessoas às vezes abrem para isso voltar para a vida dela. Entendeu? Sim. Então, por exemplo, se um pai era adúltero, né? E o filho via o exemplo do pai, porque apesar que a Bíblia fala lá em Jeremias o quê? Que o Senhor tirou, né, do povo aquele jugo que dizia que o povo dizia aquele ditado que os pais comeram uvas verdes e os dentes dos filhos é que nasceram embotados. Lá em Jeremias fala isso. Então, a partir dali Deus passa a responsabilizar cada um pelo seu pecado. Não é mais porque o pai pecou, o filho paga. Mas não que não exista, de repente, alguma coisa que vá acontecer isso. Mas o que acontece? Quando o pai peca, né? Ou seja, ele abre essa porta porque o seu filho está observando ele aquilo que ele está fazendo. E pelo exemplo, ele pode seguir o mesmo exemplo do pai ou da mãe.
Então isso é uma porta de entrada espiritual que dá para que esse espírito que atuava no pai ou no avô ou em alguém venha atuar na vida dele. Sim, automaticamente, quando a gente aceita Jesus de coração e se arrepende dos pecados e não volta a cometer as mesmas coisas e procurar não pecar, procurar se santificar, automaticamente esse espírito ele não tem autoridade sobre a tua vida. Não tem autoridade sobre a tua vida. Por quê? Porque eles vão falar, em nome de Jesus, ele pode até tentar, lógico que ele vai tentar, isso é normal, né? Ele tem que tentar mesmo. Mas você, como homem ou mulher de Deus, ou uma mãe, né, que ora pelo seu filho, você não pode permitir isso. Você tem que falar, em nome de Jesus, eu quebro toda maldição. Meu filho pode estar fora da igreja, mas eu não aceito, porque eu sei que ele é filho da salvação. E o espírito que atuava ou no pai, ou no avô, ou sei lá em quem da família, não vai atuar sobre a vida do meu filho. Eu rejeito esse nome de Jesus. Então, a gente tem que lutar com armas espirituais. A Bíblia fala sobre as armas espirituais. E uma das armas espirituais é justamente isso. Aquela pessoa que está ali ciente, tem discernimento do mundo espiritual, entendeu? Que o mundo espiritual, ele está querendo atingir seu filho, atingir seu familiar, aquela pessoa que está ali diante de Deus, ela pode muito bem repreender pelo poder do nome de Jesus, né? Aquele espírito de entrar sobre continuar agindo na vida daquela pessoa, do seu filho, do marido, sei lá o quê. Entendeu? Por quê? Porque automaticamente, quando você repreende em nome de Jesus, né? Porque a gente acaba, quando a gente vê lá no Salmo 91, o quê? Aquele que habita nos esconderijos do Altíssimo, a sombra do Onipotente descansa, nenhum mal te sucederá, nem praga alguma chegará à tua tenda. Mas para isso você precisa estar onde? Debaixo das asas do Altíssimo. Então, quando um dos nossos foge debaixo da asa de Deus, né, do Altíssimo, a gente como mãe, como esposa, ou pai, como o homem como pai ou como esposo, a gente tem que entrar justamente nessa guerra espiritual para que isso não venha atingir os nossos, para que seja quebrado isso, entendeu? E conforme a gente ora, a gente tem que crer naquilo que a palavra de Deus fala, que a nossa família, a minha casa, ela pertence ao Senhor. Pode até não estar na igreja, mas ela pertence ao Senhor. Sim. Eu entreguei na mão do Senhor, entendeu? Eu não aceito o diabo querer tirar o meu filho de mim, levar para o mundo a fazer o que ele quer, entrar na prostituição, qualquer coisa assim. Então a gente tem essa autoridade pelo nome de Jesus de repreender, de não deixar, de não aceitar que isso venha chegar até na nossa família, nossos filhos, nosso marido, nosso filho. E a pessoa, no caso, por exemplo, da pornografia, dessas coisas, o marido ou o filho que estiver envolvido nisso, você pedir sabedoria a Deus, para poder você entrar em guerra espiritual, discernimento, para poder você saber como agir e ajudar aquela pessoa que está passando por isso. Sim. Né? Para Deus poder fazer a obra. Sim, porque o mundo espiritual não é brincadeira, não, minha filha. Não. E Josué, uma das coisas que me atentou foi que quando ele ia para a guerra, ele ia de madrugada. De madrugada. Quando ele ia tomar uma cidade, ele colocava todo o acampamento e iam de madrugada. Mas isso. É aí que o inimigo está disperso, não está achando que ninguém vem, né? Então, nessas horas que a gente tem que lutar mesmo. E assim, a gente vê que a gente está vivendo esse mundo assim, e a nossa guerra ela não é contra a carne e contra o sangue, é contra potestades e principados, né, e hostes malignas do mundo espiritual. Isso. A maioria das pessoas não estão preparadas para o mundo espiritual, não estão. Então, elas acham que tudo é só coisas da vida, mas nem tudo é só coisas da vida, mas também nem tudo é só espiritual. Às vezes pode ser só espiritual, pode ser só coisas relacionadas por causa do caráter da pessoa, da índole, disso pode também. Mas muitas das vezes estão os dois juntos, entendeu? E a gente tem que ter discernimento de Deus para poder ajudar e quebrar esse ciclo maligno que entra na vida das pessoas para poder fazer com que elas venham
se perder, né, de Deus, né, não ter mais comunhão com o Senhor. Então a gente tem que lutar mesmo e se apresentar como guerreiro. Senhor, eis-me aqui, pela nossa família, pelos meus amigos, pelas pessoas que nos cercam, entendeu? Seja por quem elas quem for, para a gente estar lutando para Deus, para essas pessoas não se perderem, porque Jesus ele está perto e a gente tem que estar preparado para a volta de Jesus Cristo, né? E Maranata, que o Senhor me vem. Maranata. Olha, então é isso, gente. Obrigada a você que teve paciência de nos assistir, de nos ouvir. Que Deus abençoe sua vida, que Deus abençoe sua casa. E mulher, é isso aí, é identificar o inimigo e ir para a guerra, como a Cristiane falou. Nossa guerra é contra principado e potestade. Não foca na pessoa, mas focar no inimigo. E eu vou dizer aqui, eu acho que tem muitos jovens aí, não sei se tem homem aí nos assistindo, mas é solteiro, casado, e se fosse a sua filha que você estivesse assistindo ali, vendo isso, você teria coragem de continuar assistindo? Se fosse a sua irmã? Então é tempo de você pensar nisso aí. Pornografia é algo muito sério. Como ela disse no início, é a janela da alma. Se seu corpo, seus olhos vai bem, todo o seu corpo vai bem. Então vamos orar. Gente, a Cristiane, ela é um amor, ela está sempre disposta a ajudar, sempre disposta a servir, sempre disposta. Ai, às vezes eu tenho uma dúvida, Cristiane, me ajuda nisso aqui. Ela vai lá, sempre me ajuda. Ela é um amorzinho, estou esperando ela na minha casa já faz um ano. Não, assim, a gente procura sempre, eu acho assim que essa é a premissa do cristão, a gente tem que estar mesmo ajudando uns aos outros a se levantar, porque a gente está vivendo os últimos tempos mesmo. E se eu não fizer pelo meu irmão, pelas pessoas que estão à volta, né, eu acho que a gente acaba sendo, a nossa vida cristã acaba sendo absoluta, né? Então a gente tem que procurar estender a mão, ajudar, seja independente, seja qualquer coisa, às vezes uma pequena coisinha, e a gente uma palavrinha a gente pode dar para alguém, né, para levantar o dia dela. Às vezes ela está passando por um momento difícil, ou a pessoa está de uma forma que a gente às vezes não entende, não sabe o que ela está passando, mas às vezes uma palavra, um jogo, aquele emojizinho do beijinho, né, e deseja um bom dia, isso levanta o ânimo das pessoas. Se essas pessoas soubessem quanto que às vezes uma palavrinha só, ela às vezes pode levantar o dia de alguém, o ânimo de alguém, ela faria mais vezes, sabe? Porque muitas das vezes a gente faz só isso aqui, uma coisinha assim, e às vezes aquela pessoa recebe assim, com uma coisa, assim, como uma força, né? E acaba que você está ajudando pessoas e você nem sabe que está ajudando, só por causa de um simples beijinho que você mandou, um abraço, um bom dia, Deus te abençoe, que seu dia seja abençoado hoje. Que a gente tem que fazer isso mais vezes, né? Eu me cobro muito disso, que às vezes o meu WhatsApp, ele vem muita mensagem. Então, tem hora que eu não dou conta de atender muita gente, né? De responder, e às vezes eu esqueço. Até esses dias eu estava falando até com a minha sobrinha Elisama, que ela mandou uma mensagem para mim, e eu falei, depois eu vou responder. Menina, eu esqueci. Aí depois ela, tia, você esqueceu de mim? Eu lá, minha filha, desculpa, eu esqueci. Porque a correria do dia acaba... Mas aí eu, não, me perdoa, o que você quer? O que você quer? Mas eu procuro estar solícita, né? Procurar ajudar num conselho, numa coisa, porque eu acho que o propósito de Deus, de nós aqui na Terra, é justamente esse, é você ser luz e sol, né? Mas também nem de mais nem de menos, porque senão dá problema. Então você tem que procurar mesmo ajudar. Às vezes é uma coisa tão simples, qualquer coisa que você faça, mesmo que seja simples por alguém, eu acho que Deus ele te recompensa de qualquer forma. Deus ele vai te recompensar em alguma coisa. E assim, o propósito que Deus colocou mesmo no meu coração é sempre procurar estar a postos para poder ajudar. Às vezes, por exemplo, tem dia que já teve dia de eu ficar com aconselhamento pelo WhatsApp até de madrugada. Aí o Patrick fica assim, amor, você não vem dormir? Eu, não, peraí, amor, que eu tô aqui conversando com o fulano, já muitas mulheres me procuram,
E eu, não, tô conversando com fulano aqui, pode deixar, daqui a pouco eu tô chegando aí, daqui a pouco eu chego aí. Entendeu? Porque é a necessidade, sabe? A gente vê a necessidade, sabe? Sim. E eu acho que é tão bom você fazer o bem, eu acho que isso nos ajuda também, não só como pessoa, mas também espiritualmente. Eu acho que isso ajuda muito. Você se despide de você para você poder ajudar o outro. Eu acho que isso é importante. Se cada um fazer um pouquinho assim, eu acho que a gente consegue ter como é que se diz assim, uma grande círculo de pessoas que vêm para poder ajudar. Né? É verdade. Eu acho que é assim, eu vou chamar uma pessoa aqui para poder orar com a gente. Ele não quer. Eita. Tá com vergonha. Olha, até com vergonha. Eu chamar meu marido para poder orar. Oi, Alexandra. Olha, então eu vou orar agradecendo. Muito obrigada, Cristiane. Obrigada às pessoas que tiveram aí, né, boa vontade de estar com a gente, tiveram, né, o desejo de conhecer, de ouvir mais sobre o assunto. Que Deus abençoe sua vida mais uma vez. Deixa eu só dar um recadinho, Sara, antes de terminar. Eu tenho um canal no YouTube, acho que você me segue, né? Eu tenho um canal no YouTube. Ele, na verdade, ele é direcionado para mulheres, aconselhamentos, palavra, isso aqui. Então, lá você procurar, o canal se chama Poderosas em Deus por Cristiane Moura. Você procurar lá. Eu vou ver se depois a Sara me manda essas lives para me colocar lá, tá bom, Sara? Porque no Instagram eu não consigo colocar, mas lá eu consigo colocar. Então, vocês quiserem, dá lá uma olhadinha no canal, se interessar, siga lá, entendeu? Nos ajude a crescer para poder alcançar mais mulheres. Gente, a gente precisa de mulheres decididas para poder lutar pela família, lutar por Jesus, lutar pelas coisas boas. Estamos também com um grupo de mulheres empreendedoras aqui em Portugal, que estamos fazendo parte tem algumas que estavam até aqui na live, e essas mulheres empreendedoras também servem se estiver no Brasil, não é só em Portugal, mas o grupo, o Coisa é aqui, foi a Fabiane Dias que criou, a irmã Fabiane, e nós estamos junto com ela lá. É mulher que é empreendedora, que trabalha, ou que tem seu negócio, ou que trabalha por conta própria, que quiser entrar, me chame no meu WhatsApp, quem tiver meu WhatsApp, chama no WhatsApp, e quem quiser pode também botar a mensagem para mim aí no meu Instagram, entendeu? No PV, no privado, e manda mensagem para mim que eu coloco você lá no grupo, entendeu? Para você estar juntamente conosco ali, sendo mentoreada, a gente ajudando umas às outras aqui para poder crescer, não só espiritualmente, mas também materialmente, porque a gente também precisa. Então a gente está ali para ajudar umas às outras. Passar aquilo que a gente sabe para você, o que você quiser aprender, o que puder coisar, a gente comunicar umas com as outras para poder passar com experiências, as coisas que cada uma faz, entendeu? Então lá tá a Vanusa, tá a Roberta, tá a Fabiane, tá a Zenaide, tem bastante coisa, tem eu, a Sandra também tá lá, entendeu? E se você quiser entra em contato conosco, que a gente coloca você lá e você vai fazer parte desse movimento que está crescendo, mulheres na Europa, mulheres no Brasil, e a gente tomando aí tudo para Jesus Cristo, né? A gente tem que fazer assim, né? Gente, e eu também, no sábado, na sexta-feira, vai meu primeiro trabalho para o YouTube. O Senhor me abençoou com algumas canções, e na sexta-feira já vai estar no YouTube uma das canções, e na outra sexta vai estar outra. E agora, isso gente, também. Deixa eu cortar ela aqui, que eu sei que ela é vergonhosa, mas eu vou fazer a propaganda, porque ela é cantora, ela está gravando agora o primeiro trabalho dela, está sendo lançado. Então, assim, você vai lá no YouTube, depois você entra pela página dela no Instagram, vê lá, ela deve colocar lá a bio do YouTube dela. Sim. Você coloca, vai lá, assiste o trabalho dela, siga ela lá e junto vamos crescer, porque a gente está falando de Jesus. Então, a gente tem que espalhar a boa nova, né? A Bíblia fala que a gente tem que espalhar a boa nova. Então, a gente, através do trabalho, através de outras coisas, a gente vai espalhar Jesus. E que você seja essa pessoa também que esteja junto com a gente, ajudando a puxar a rede, né? Sim, pode me colocar no grupo, minha filha. As pessoas que estão aí já vão conhecer um pouquinho mais sobre mim. Também fui mãe aos 13 anos de idade, fui abusada sexualmente durante muitos anos.
e o Senhor me deu a honra de ter um casamento. Hoje eu faço aí 11 anos de casada. Ô, glória. E Deus vem me abençoando com algumas canções e lá eu vou estar falando também sobre esses assuntos Isso para aí. acrescentar no reino do Senhor. É isso. E vamos orar, Ó. agradecer. Pai, em nome de Jesus, te agradecemos, Senhor, por esse privilégio de estarmos aqui reunidos, ó Pai, em Teu nome. Deus, que o Senhor dê o crescimento, Pai, aonde precisa crescer, que o Senhor dê a cura, Senhor, aonde precisa ser curado, que o Senhor transforme onde precisa ser transformado, Senhor. Obrigada, Pai, pela vida da Cristiane, Senhor, que se prontificou a estar aqui, Senhor. Deus, em nome de Jesus, que o Senhor possa abençoar a vida dessas pessoas que estiveram aqui conosco, que ouviram, Pai, em nome de Jesus, Pai, que seja tudo para a Tua glória, no nome de Jesus. Amém. Amém. Glória a Deus. Amém. Não esquece de salvar a live. Eu vou deixar salvo. Depois manda para mim. Manda para mim. Gente, obrigada por vocês terem estado aqui conosco. Né? E a gente ainda vai ter outras coisas, tá? Eu fiz semana passada uma live com a Vanusa e a gente vai ter outras lives também com outros assuntos. Né? O Vanusa foi empreendedorismo. Tô quebrando a língua. E hoje foi uma questão mais espiritual, voltada mesmo para essa questão, né, do lar, da família. Mas a gente vai ver outros tipos de live para poder a gente vai chamar outras pessoas também para poder estar falando aqui. E a gente vai compartilhando experiências, entendeu? Para a gente poder crescer no reino de Deus e alcançar as pessoas que necessitam e precisam de uma palavra, de algo, de ajuda para alguma coisa. Então, qualquer coisa, contate tanto a mim quanto a Sara, né, Sara? A gente vai estar disposta a falar com vocês, atender. E o que a gente puder ajudar, a gente vai estar junto ali para poder ajudar, orando, não só na questão de aconselhamento, mas orando também, né? Que a gente sabe que através da oração é que as coisas se movem. Então, você vai lá, entra no canal da gente, vê lá as mensagens que estão lá, entendeu? Procura interagir, qualquer coisa, manda mensagem que a gente bota você no grupo, a gente vai fazer uma corrente grande, Brasil, Portugal ou em outro lugar que estiver, para a gente poder crescer nisso daí, porque a mulherada, né, que tem Jesus Cristo, ela veio para poder o negócio expandir. Então é assim, a gente está começando e a gente conta com você para poder fazer essa corrente crescer mais ainda, independente de onde você estiver, né, Sara? Para a gente poder estar junto, né? Tá aí. Bom? Cristiane, você desliga? Gente, eu não sei desligar, não. Não, aí não tem o botãozinho, porque se eu desligar aqui, eu saio, mas eu acho que você não desliga, depois que você tem que desligar. Deixa eu dar uma olhada aqui, porque eu acho que não sei, porque aqui no meu, menina, não sei o que houve, porque dessa vez está aparecendo aqui, é diferente, sabe? Vai ver. Porque geralmente não... Opa, deixa eu ver. Ô, Jesus, o negócio agora travou aqui, minha filha. Porque aqui, ainda não foi. Não foi, Sara, não consegui desligar aí. Mas você consegue? Toca na sua tela. Apareceu? Só sumiu você, mas desligar não desligou. Eu acho que você vê, o Instagram ele geralmente fica 1 hora só. A gente já tá mais de 1 hora, querida. Pois, Deus purinho na causa. Meu Deus, entendeu? Agora sim, eu botei aqui e disse que botou assim, pare de compartilhar o vídeo com a Sara Almeida. Aí se eu apertar, eu saio. Aí depois que eu sair, você pega e pode sair, entendeu? Tá bem. Aí, o que acontece? Depois, qualquer coisa, a gente corta esse pedacinho da live. Olha lá, a Sandra tá falando que foi 2 horas. Jesus! 2 horas! Jesus! Olha! Batemos o recorde, glória a Deus! Batemos o recorde. Mas olha só, eu vou botar aqui sair e depois você... Alexandre Universitário Robson, ele tá aqui, ele também tá conseguindo desligar, não, olha só. Quando eu sair, você depois aperta a setinha aí do lado que vai aparecer que vai sair. Mudou a configuração minha aqui. Gente, beijo. Beijo pra vocês. Deus abençoe a vida de vocês.
Amém. Gente, beijinho. Obrigada. Obrigada mesmo. Que Deus abençoe a sua vida. E é isso aí. Pode se inscrever aí no meu canal também, que vai ser Sara Alves. E você vai saber um pouco mais sobre o meu trabalho, que é para um reino também. No nome de Jesus.